Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu, João Renato, estou aqui para falar um pouco de uma matéria diferente, de história, que será português. E bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as tirinhas, como a gente utiliza a concordância do é e do são. E a gente termina com os pronomes relativos, São temas muito importantes, especialmente que a gente utiliza na nossa redação. Então bora começar primeiro falando sobre os pronomes relativos. Primeiro de tudo, os pronomes relativos eles são muito utilizados em redações por dois motivos. Primeiro, eles servem para poder substituir algumas palavras, evitar repetição, isso proporciona uma coesão maior do seu texto, ou para juntar duas orações, que a gente vai ver daqui a pouco. Basicamente, a gente tem alguns pronomes relativos, sendo os principais: que, o qual, onde, quem e cujo. Tá? Então a gente vai falar de cada um agora. Primeiro de tudo, o que e o qual, eles funcionam basicamente da mesma forma. Mas o qual depende um pouco da preposição que a gente vai ter depois. Como assim, João? Seguinte, primeiro, o que eles indicam? Eles podem indicar coisas, Então nesse caso, a gente tem que observar, por exemplo, se o verbo ou se a frase em si, ela está pedindo uma preposição. Então, por exemplo, a pessoa... Aí a gente tem que escolher um pronome. Confio é esta. Tá, a gente tem a frase. Quem confia, confia em alguém. Então aqui, a pessoa em que eu confio é esta. Então é sempre importante você olhar o verbo para você escolher a preposição. Então, por exemplo, confiar a gente utiliza em, concordar a gente utiliza com, gostar a gente usa de, assistir a gente utiliza a. Então, tudo isso é muito importante. Mas, em alguns casos, algumas frases não possuem verbo, mas elas pedem uma preposição. Então, por exemplo, eu falo assim, sou fã. Aí você se pergunta, de quem? Correto? Então, assim, João Renato é fã do Cristiano Ronaldo. Entende? Então, você tem que olhar a preposição, apesar de não ter um verbo. Então tem esses dois casos que vocês têm que prestar atenção. Primeiro, qual que é o pronome que eu vou utilizar? Segundo, qual que é a preposição que o verbo pede ou a frase em si? Outra coisa que ele pode indicar é pessoa. Então geralmente ele vai estar se referindo ao antecedente dele. Então, por exemplo, a pessoa de que eu gosto chegou. Ok. Então, a pessoa de que eu gosto. Nesse caso, ele está se referindo ao quê? A pessoa, certo? Então, a gente vai utilizar ele quando ele estiver se referindo ao antecedente. Então, a gente pode utilizar ele como pessoa ou com lugar. Muitas notícias ou lugares utilizam errado, porque muitas pessoas utilizam o onde. Qual que é a diferença entre o onde com o em que, ou no qual, na qual, nos quais e nas quais? Primeiro de tudo, o onde a gente só vai utilizar para lugar físico. O em que, nas quais, nos quais, enfim, a gente pode utilizar para lugar físico, mas também para lugar imaginário ou indicando um espaço, não necessariamente físico. Tá? Então é muito comum as pessoas errarem, porque às vezes você está falando sobre algo que não literalmente é físico, mas indica um lugar e as pessoas utilizam o onde. Então sempre que a gente quiser indicar um lugar com que ou qual, a gente vai utilizar a preposição em, ou a conjugação dela que seria no, na, nos, nas, tá bom? Quando a gente vai falando dos quais. Então, é isso que a gente tem que saber do que e dos quais, do qual. Eles são coisas universais, então elas vão indicar coisas, pessoas e lugares. Agora vamos falar um pouco do quem. O quem a gente utiliza igual o que. Ela sempre vai se referir ao antecedente, ou em alguns casos, quando o verbo estiver na terceira pessoa. Então, por exemplo, a pessoa de quem eu gosto disse algo. Então assim, o verbo está na terceira pessoa do singular, mas normalmente ela não deveria estar. Então, se sempre estiver o verbo na terceira pessoa do singular, significa que você, se tiver que utilizar quem ou que, utiliza o quem. Então, resumidamente, quando eu vou utilizar o quem e quando eu vou utilizar o que. O que e o quem você pode usar geralmente da mesma forma, quando ele estiver se referindo ao antecedente, mas quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, sempre você vai ter que utilizar o quem, tá? Agora vamos falar um pouco do onde e do aonde. O onde a gente vai utilizar quando a gente vai falando de um lugar físico.
e quando o verbo ele não pedir a preposição a. Então, por exemplo, esta é a escola onde eu estudo, certo? Porque está indicando um lugar, é escola. Agora, por exemplo, esta é a praia aonde nós fomos. Por que nesse caso é aonde? O onde é um lugar físico, é um lugar parado. Já o aonde é um lugar em movimento. Geralmente ele pede a preposição a, por quê? O ir, ele utiliza a preposição a. Então, o ir, chegar. Então, toda vez que a gente tiver esse verbo, a gente vai utilizar o aonde em vez de onde, tá? Isso é muito importante da gente pensar, porque toda vez que a gente for substituir o aonde, a gente tem que utilizar a que, né, ou ao qual. Então, lembra que eu falei? Quando a gente quiser substituir o onde, né, pelo que, ou pelo qual, a gente vai utilizar em que, ou no qual, na qual, nos quais e nas quais. Só que quando a gente quiser substituir o aonde, né, porque às vezes pode estar errado, né, e a Mel pode pedir na prova, a gente geralmente vai utilizar a preposição a. Então fica ao qual, né, ou aqui. Então esses são os básicos dos pronomes. Só que a gente tem outro também muito importante que é muito pouco utilizado, que é o cujo. Então o cujo ele sempre vai indicar uma posse. E ele sempre vai ter que ter um substantivo, depois uma preposição ou não, não é obrigatório. Aí o cujo e depois outro substantivo. Nunca, pessoal, nunca pode ter um artigo depois. Então se você fala cujo, cuja, está errado. Então, por exemplo, se eu falo o livro cuja capa está rasgada é meu, essa frase está errada. Por quê? Tem cuja a. Qual que seria o correto? O livro cuja capa está rasgada é meu, certo? Então, isso é muito importante da gente saber. E além disso, é muito importante também a gente saber conectar duas orações. Então, ó, eu vou pegar aqui algumas frases e eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Primeiro de tudo, deixa eu pegar aqui. Além disso, pessoal, é muito importante a gente saber conectar duas orações. Então, vou explicar um pouco pra vocês como que funciona. A gente tem duas formas de como que a gente pode conectar duas orações. Primeiro, é quando o termo que a gente quer substituir tá no começo, e o outro quando ele tá no final. Quando ele estiver no começo, a gente tem que olhar qual que outro termo na outra oração tá se repetindo, que no caso é o eles. Portanto, a gente vai ter que tirar o eles na nossa resposta. E a gente tem que olhar o verbo que ele dá. Então, o verbo é com. Olhando isso, já fica mais fácil. Então, qual que vai ser a fórmula? A gente coloca primeiro o substantivo, né, a parte que a gente quer manter, e em vez da gente continuar isso aqui, a gente vem pra segunda oração. Então, vai ficar os meios com, e aí o pronome, né, que você quiser utilizar, nesse caso, utilizei o quem, né? Então, os meios com que podemos contar são muitos. Então, sempre a gente vai utilizar o substantivo que a gente quer manter, né? Aí a gente vai tirar a substituição, a gente coloca a preposição com o pronome, a gente continua a segunda oração e a gente termina com o resto da primeira. É mais complicado, mas é sempre assim, ó. Então, vamos achar aqui outro que tá no final, né? Quer dizer, que tá, tipo, não tá literalmente no final. Então, por exemplo, ó, quando ele estiver no começo ou na metade, a gente vai utilizar essa forma. Quando ele for literalmente o último, aí a gente tem outra. Então, esse aqui, por exemplo, que tá na metade, que vai ser legal, ó. Então, a gente faz aquilo que eu falei, ó. Primeiro a gente vê e a gente corta até aqui, ó. Então, vai ficar até os dos alunos, que é a parte que a gente quer substituir. E a gente vem aqui, ó, que ele repete alunos. Então, na nossa resposta, alunos não vai poder estar. Então, vai ficar, o professor disse que 2 dos alunos, a gente para aqui e a gente escolhe o pronome, vendo se a gente utiliza a preposição. A gente utiliza, que é o a. Então, o professor disse que 2 dos alunos a que, e a gente continua a segunda oração. A que ele fez alusão haviam desaparecido. Então, aqui a gente para até o termo que a gente quer substituir. A gente utiliza o pronome com a preposição, né, se pedir. A gente termina a segunda oração e a gente volta aqui. Essa é a mais difícil. Qual que é mais fácil? Quando ela estiver no final. Porque quando ela estiver no final, é simples. A gente só vai, aqui nesse pedaço, a gente vai colocar o pronome e a gente vai tirar a substituição. Qual que é a substituição, né? Desse. Então, o desse se refere a um elemento. Então, ó, a água é um elemento. Aí a gente tem que utilizar, né, qual a gente vai querer, né, de pronome relativo. Então, quem depende de algo. Então, a água é um elemento do qual ou de que o ser humano vai sempre depender. Então, a gente vem aqui, coloca o pronome direto com a preposição, né, se pedir, e a gente termina a oração certinho, tá? Esse aqui também não pode, tá? Então, essas sempre vão ser, né, as fórmulas que a gente tem pra poder incluir, né, e substituir as coisas em duas orações pra deixá-las mais coesas. Então agora vamos sair um pouco do pronome relativo e bora falar um pouco das tirinhas, que é muito importante, tá? Primeiro de tudo, as tirinhas, né, ou textos, no que seja, a gente tem que prestar muita atenção que é na escrita. A escrita muitas vezes entrega o que a gente quer saber. Então prestar muita atenção, grifar as coisas, ver coisas importantes, ler as respostas, né, se for de assinalar, ou escrever um pouco sobre o texto, é muito importante. Além disso, as tirinhas em si, geralmente elas podem indicar crítica, ironia, humor, e muitas vezes a sua resposta pode ser justificada com algumas palavras que vão impressionar o seu professor. A primeira delas é o alter ego. O alter ego com L simboliza um amigo imaginário
ou duas metades de uma pessoa. Então, por exemplo, sabe quando tem um personagem que ele tem um anjinho do lado e o outro um demônio que fala, tipo, coisas diferentes, assim? Então, faça boas coisas ou ruim, ou um amigo imaginário? Então, isso é um alter ego, que tem muitas tirinhas que podem deixar sua resposta ainda mais completa. Além disso, a gente tem a personificação, que é quando você pega algo que não tem vida e você dá vida a essa coisa, né? Fazendo ela agir como seres humanos. Além disso, a gente tem a intertextualidade, que é quando você pega algo do passado, né, uma obra do passado, e você modifica ela para os dias atuais. A ambiguidade, que é quando uma palavra ou um termo pode indicar duas coisas. E além disso, a gente também pode ter a hipérbole, tá? A hipérbole é quando você exagera em algo. Bom, além disso, a gente tem como que a gente pode causar o humor, né? Então o humor está muito relacionado à quebra de expectativa. Então às vezes você está imaginando uma coisa que vai acontecer, mas acontece outra. Isso é a quebra de expectativa, ou a crítica, né? E muitas vezes a crítica depende do tipo de tirinha que a gente tem, que eu vou falar agora. A gente tem 4 principais. O primeiro delas que a gente tem é o meme. O meme, às vezes, é uma crítica, né? Leva um pouco à reflexão, ao humor até em si. Por quê? Ele utiliza uma coisa chamada sática. Isso é mais ou menos assim, você tira sarro de alguma coisa, né, para propor esse humor. Além disso, a gente tem a caricatura, que é quando você traz uma hipérbole, né, que eu falei, algo a mais, assim, trazendo uma característica exagerada de uma pessoa física para simbolizar alguma coisa. Então, sei lá, a gente tá falando do Albert Einstein. O que os caras vão, né, dar valor? A cabeça, porque ele é um cara muito inteligente. Bom, além disso, a gente tem a charge e o cartoon. Qual que é a diferença? Os dois, eles trazem uma reflexão, às vezes trazem uma crítica, faz a pessoa pensar. Só que a charge geralmente é algo temporal, então simboliza algo naquele momento. Então uma Olimpíada, uma Copa, algum famoso. Já o cartoon não, o cartoon é atemporal. Então pode ser algo que vai ser para toda a vida. Então, por exemplo, a desigualdade, o racismo, dengue, todas essas coisas, por exemplo, são atemporais, certo? Então essas são as tirinhas que a gente tem. E por fim, né, para justificar tudo isso, é muito importante você olhar o cenário, você ver o que as pessoas estão conversando sobre, o tema, ter um pouco de conhecimento, né, de atualidade. Então, por exemplo, a gente está falando sobre uma tirinha da Copa de 2014. Você tem que saber, né, porque isso é conhecimento geral, tá? E por fim, a gente vai falar da concordância do ser e do é. Então, pessoal, a gente falou bastante, né, sobre a ambiguidade. Então, por exemplo, a gente pode ter uma ambiguidade numa tirinha, a gente pode ter uma ambiguidade nos pronomes, né, relativos, quando, por exemplo, a gente tem o que ou qual, que se referem a dois substantivos, né, porque eles sempre vão se referir a um substantivo, e às vezes estão se referindo a dois, a gente não sabe a quem se refere. E a gente também tem no é e no são uma ambiguidade. Por quê? Muitas pessoas confundem essas coisas, né, pensam que é algo, mas às vezes ela tem outro sentido, então a gente vai ver um pouco sobre isso, tá? Primeiro é questão de tempo, né, números. Então, toda vez que a gente tiver um número que seja o 1, a gente sempre vai utilizar o é. Então, por exemplo, agora é 1h da tarde, 1h30, tudo isso a gente sempre vai utilizar o é. Além disso, quando a gente estiver se referindo a um dia da semana que seja, né, menos do que 2, né, então só for 1. Então, por exemplo, hoje é dia 1 de maio. Tá vendo que eu utilizei o é? Porque é apenas 1. Além disso, quando ele estiver se referindo ao dia, como assim, João? Você fala, hoje é dia 14 de abril. Mas, João, 14 não é mais de 1? É, mas neste caso, o L está se referindo ao dia, não ao número que é do dia. Entende? Não está se referindo ao 14, mas ele está se referindo ao dia. Agora, o são é um pouco diferente. Quando a gente estiver se referindo a um horário mais do que um, então, por exemplo, agora é 2 horas, agora é 16 horas, a gente utiliza o são. Também se for escrito por extenso, né? Então agora é, por exemplo, 2 horas da tarde, agora sei lá, 4 horas, 5 horas da tarde, enfim. Mas, toda vez que ele estiver se referindo ao dia da semana, né, o dia do mês, a gente também vai utilizar o são. Então, por exemplo, hoje é dia 14 de abril. Mas se a gente não tivesse a palavra dia, seria o são. Então, hoje são 14 de abril. Eu sei que é louco, parece que tá errado,
mas é porque a gente não usa geralmente. Então a gente fica nessa dúvida, mas o correto seria o são. Além disso, a gente tem as expressões escritas. Então, por exemplo, se eu falo 12 horas, significa que a gente vai utilizar o são. Só que se eu falo meio-dia, eu vou utilizar o é. Por quê? Meio-dia em si é uma palavra que está no singular. O sentido dela é plural, mas a palavra é singular. Meio-dia, não é meios dias, entendeu? Então isso também é muito importante. Além disso, quando a gente utiliza pronomes, então, por exemplo, tudo, nada, isso, ou os pronomes relativos em si, a gente tem que estar olhando, né? Tem que dar uma olhada no predicativo. Então, por exemplo, se eu falo tudo, flores. Flores é o predicativo e está no plural. Portanto, a gente tem que utilizar o são. Então, tem que olhar o predicativo quando a gente tiver um pronome como esse. Além disso, quando a gente indicar uma quantidade, a gente também vai utilizar o singular. Então, por exemplo, 5 ovos é muito. Por quê? O L não está se referindo a 5, que é mais de 1. Ele está se referindo a muito. Ou, sei lá, 20 quilômetros é bastante. Não deveria ser são bastante? Não, é bastante, porque o é está se referindo ao bastante, tá? E por fim, a gente tem os pronomes pessoais, né, que sempre vão estar, o é, né, ou são, vão estar se referindo a ele. Então, por exemplo, meus tesouros, meus filhos. Então, ó, ele está se referindo ao pronome pessoal, que é meus. Meus está no plural. Então a gente vai utilizar o são. Se fosse meu ou teu, aí a gente utilizaria o é. Mas como é meus, pode ser, sei lá, minhas, tuas, sempre que estiver no plural esse pronome será são. Quando estiver no singular, será o é. Então, pessoal, basicamente o que vai cair na nossa prova é isso. Eu recomendo vocês fazerem o Forms, né? Lembrar dessas coisas que eu falei pra vocês. Fazer o Kahoot, né? Fazer as listas, que mostra bastante disso. Então, aqui você tem, por exemplo, listas que mostram palavras, né? Títulos, né? De algumas notícias que estão incorretas. A gente também tem a utilização, né? De partes da frase ou também de verbos que pedem preposição. Você tem que descobrir qual que é. A gente também tem textos, né, para você saber do que ele está falando, como conectar as frases, que eu também falei. Todas essas coisas, né, quebra de expectativa que eu falei, vão cair na nossa prova. E muitas vezes, pessoal, que é importante vocês entenderem, às vezes a gente olha e fala, pô, mas isso não parece certo. Só que muitas vezes a gente fala errado, né, e estudar também é muito importante por causa disso. Então, espero que esse vídeo possa ter ajudado. Façam um exercício que é muito importante, né, especialmente as listas. Eu espero que vocês vão bem na prova, tá bom? Valeu, é isso. Até mais vídeos. Até.